que você pode esperar do seu adversário? Você não pode esperar a comunhão de ideias, né? E sim anteposição de ideias. A luta foi muito difícil, mas isso que nós conquistamos hoje se deve a essa luta do passado. Foi um avanço, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Eu não me sinto arrependido, não, absolutamente. Quando eu fui preso, a minha companheira foi presa junto. Minha filha nasceu na prisão. Quer dizer, nasceu no hospital, mas era o hospital-prisão. Quando eu vejo uma filha participando da luta social, isso me engrandece. Quando ela apareceu em casa, vindo de uma passeata com a cara pintada, isso me encheu de alegria. Eu nunca vivi um período com tanta liberdade, com tantas condições do povo lutar e defender seus direitos. 68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. A repressão foi uma consequência, porque você sabe que eles foram petulantes, né? No dia 25 de agosto de 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, há pouco mais de 8 meses no poder, renuncia. Jânio manteve uma política internacional independente, mas a oposição não gostou da aproximação do Brasil com os países comunistas. Em 61, o Jango está na China, né? Cumprindo um projeto do Jânio Quadros de criar novos mercados para a economia brasileira. Com a renúncia de Jânio, assumiria a presidência do país o seu vice, o gaúcho João Goulart, o Jango. Mas ele era considerado populista e sindicalista. Recomeça a resistência militar pela posse de Jango. E essa tradição de pertencer ao PTB, que é um partido populista que se quer derrubar, isso mais estar na China, vai ter o mote para dizer que é ilegal, que ele não vai assumir. Eles procuram te desmoralizar, quer dizer, te quebrar moralmente. E depois fazem até oferta para você se entregar, para você facilitar as coisas. Mas eu fui consciente de que eu não devia de entregar nenhum companheiro, porque essa luta não foram só de militantes partidários, se deu de trabalhadores em geral, que lutavam em defesa dos seus direitos, não tinha nada de subversão. Subversão foi eles que criaram. A desordem, você não ter mais polícia na rua, você não ter mais brigada, você não ter mais exército, você entrar num regime de anarquia, é perigosíssimo. No Rio Grande do Sul, opondo-se ao golpe militar, o governador Leonel Brizola lançou a campanha da legalidade, divulgando para todo o país, através de transmissões de rádio, a luta pelo cumprimento da Constituição para legitimar a posse de João Goulart. A população gaúcha mobiliza-se a favor de Jango e Brizola. A luta civil foi sustentada por uma cadeia de rádio. Era a cadeia da legalidade que foi se formando e que passou a funcionar com esse nome. E eu decidi emprestar a minha voz à causa cívica, em defesa da Constituição. Não era em defesa do João Goulart. E eu disse ali no rádio, olha, a situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, a esperança e os direitos do povo brasileiro. O primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Temendo um confronto armado, o Congresso Nacional instaurou um regime parlamentarista no Brasil, permitindo que Jango assumisse a presidência, mas com poucos poderes.
Jango quis implantar reformas de base, o que fez com que a oposição militar e conservadora ao seu governo crescesse. O início da Revolução tem que ser lembrado que foi apoiado pela classe média brasileira. Houve a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, no Rio de Janeiro, em São Paulo, reunindo milhares de mães, donas de casa. Jango acabou sendo deposto pelo Exército na madrugada do dia 31 de março de 1964. Em Porto Alegre, para evitar que a campanha da legalidade se repetisse, os tanques de guerra ocuparam algumas ruas da cidade. Mas nós tivemos que tomar o poder porque o poder estava vago. A Revolução de 64, para mim, ela foi uma contra-revolução. É que o país estava no caos. E houve uma movimentação de todo o Brasil. Então, a Revolução foi para defender a democracia. Lamentavelmente, houve, por parte de algumas áreas das Forças Armadas, um endurecimento e medidas que não eram necessárias. Com o afastamento de Jango, Ranieri Mazzilli foi escolhido como presidente interino. Mas era uma junta composta por militares, o Comando Supremo da Revolução, quem comandava e pensava no futuro do país. O gaúcho Arthur da Costa e Silva era o seu líder, e em 9 de abril de 1964, ele promulga o AI-1, o primeiro de uma série de atos institucionais. Os militares possuíam um projeto novo, diferente, distinto de quarteladas ou golpes militares anteriores. Um projeto que pensava o país de uma forma autoritária, pensava o país de uma forma onde o Estado, de maneira autoritária, cumpriria também um papel desenvolvimentista. Os militares tiveram que fazer política, aprender a fazer política, né? Porque nós não fomos preparados para governar país nenhum. Militar não é para governar. Militar é para, no combate, dispor as suas forças armadas de tal maneira, estrategicamente, que vença a batalha. O AI-1 promoveu a cassação de políticos, civis e professores. A União Nacional de Estudantes e vários sindicatos foram fechados. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma só vez, 17 professores foram expurgados. A Assembleia Legislativa Gaúcha teve um grande número de deputados do PTB cassados. Aqui, uns dias antes do golpe, o governador Hildo Meneghetti já tinha ido para Passo Fundo, onde ele tentava, então, manter o governo de Passo Fundo, e ele era pró essas forças que estavam assumindo o poder. O objetivo das organizações armadas brasileiras, todas, era formar o foco guerrilheiro. 90% das organizações armadas brasileiras pretendiam fazer um foco no campo que, segundo a teoria guevarista, através desse foco, se formaria um exército revolucionário que teria condições de cercar as cidades e conquistar o poder. Para a maioria dos cidadãos, a maioria das pessoas, provavelmente o regime ditatorial não fez muita diferença. Porque já não pode esquecer que política no Brasil sempre foi conduzida pelas elites. Em 11 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi designado presidente provisório do Brasil. Ele vem para dar ordem na casa. Olha o socialismo, olha o comunismo, os comunistas na rua, olha as reformas de base sendo aprovadas, olha a UNE, ordem na casa, e devolvemos o país novamente à democracia. Em 1965, ele assina o AI-2. Com o ato, ele decretou a extinção dos partidos políticos, criando a Arena e o MDB. Manter um Congresso aberto e partidos consentidos, de fato, liquidava com uma estrutura partidária que nascera 20 anos antes e que estava dando os primeiros passos, cumpria o seu papel de um início de democratização no Brasil. Em 1966 veio o ato institucional número 3. O AI-3 estabeleceu eleições indiretas para o governo dos estados. No dia 15 de março de 1967, Costa e Silva foi designado presidente do Brasil. Então eu acho que o Rio Grande foi o estado que no período da Revolução de 64 houve maior tranquilidade e os governadores se esforçaram todos para conciliar aquele momento de governos autoritários com o maior
espaço de liberdade possível. O processo de prisão era feito da seguinte maneira. Normalmente era sequestrado na rua, imediatamente encapuçado, colocado num carro, levado ao DOPS e imediatamente iniciava-se a tortura. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo Costa e Silva editou o mais polêmico dos atos institucionais, o AI-5. Liquida com todos os direitos e garantias individuais, acabou com o habeas corpus, permitiu que as autoridades policiais e militares, por suspeita, já pudessem ter prisões preventivas. O AI-5 ficou em vigor no Brasil por 11 anos. Durante sua existência, o ato produziria mais cassações e prisões de adversários ao regime. Se a liberdade do cidadão for preservada, o resto tudo se resolve. O porquê do capuz? O capuz tem um efeito psicológico. Primeiro, porque também você não vê a cara ou não fica vendo quem está te torturando. Mas há um fator psicológico importantíssimo, né? É como um cego, né? Você perde completamente a noção de tempo, de espaço, você não tem a menor possibilidade de defesa. Houve repressão. Agora, você sabe que cada um reage como manda a sua consciência. Eu fui chefe de polícia desse estado e nunca pratiquei a tortura. E nunca deixei praticar a tortura. Eu fui preso já no governo Geisel, sob a acusação de estar organizando o Partido Comunista e recebendo dinheiro da União Soviética via Argentina. Tive uma parte no DOI-CODE, tive em 2 quartéis, e nos quartéis eu não posso dizer que fui maltratado. Em Porto Alegre, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho, possuía o seu grêmio estudantil, formado por jovens que começavam a participar ativamente de ações políticas contra o regime militar. Em 1967, muitos alunos do Julinho são expulsos e o seu grêmio é fechado. E no dia nós chegamos, o grêmio estava fechado, a porta lacrada. Nós enchemos o colégio com cartazes improvisados, fizemos com cartolina, com folhas de papel, né? Chamando uma assembleia geral para baixo, no saguão do prédio, né? Paralisamos as aulas no colégio, né? E resolvemos montar o grêmio em frente ao colégio, numa barraca. Foi quando começamos a conhecer o Departamento de Ordem Política e Social, né? Que o Júlio fica pertinho do Palácio da Polícia, né? Em agosto de 1968, uma manifestação de estudantes na Praça da Matriz, em Porto Alegre, a tropa de choque da brigada investiu contra os manifestantes. As portas da Catedral Metropolitana foram abertas, permitindo aos estudantes que se refugiassem no interior da igreja. Mas como o interrogatório se dá de forma absolutamente gritada, ou seja, grita o policial que te interroga e você também responde gritando porque você está sendo torturado. Acabava se ouvindo fora. Então a forma que eles arrumaram de impedir que se ouvisse o que estava sendo dito pelos outros presos foi colocar um rádio grande na entrada da sala de tortura e ligado a todo volume. Todos nós sabíamos que quando o rádio estava um volume bastante alto, é porque alguém estava sendo torturado. É aquelas coisas, né? Uma parte da população se revolta, a outra parte não dá bola. As Forças Armadas, elas não representam uma elite, elas representam uma reserva moral e muito séria. A partir de 25 de outubro de 1969, outro gaúcho assume a presidência da República, o general Emílio Garrastazu Médici. As eleições diretas previstas para 1974 foram suspensas. O Brasil, economicamente, cresce, sim. São os famosos anos do milagre, de 68 a 73. Inflação baixa, altos índices do PIB, né, do Produto Interno Bruto, com crescimento de 11% ao ano. Com Médici, os brasileiros vivem 2 momentos de euforia: a conquista do tricampeonato de futebol no México e o início de um curto período de crescimento econômico, o milagre econômico.
68 até 73, 74, foi o período, sem dúvida, o período mais duro do regime militar. E nós tivemos a sorte de termos uma inflação contida, né? Temos um desenvolvimento notável. A censura nas universidades, a censura nas várias instituições, a perseguição a funcionários públicos do quadro, de carreira. Porque foi quando se expandiu a máquina pública no Brasil, se fez obras de construção civil. Por exemplo, depois do período dos militares, não houve mais grande investimento em obras públicas no Brasil. Pau de arara é um método medieval, quase de tortura, e acho que existe aqui no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Amarra-se os punhos do prisioneiro, amarra-se as canelas e coloca-se as mãos sobre os joelhos e uma barra de ferro transpassa entre o punho e as pernas e pendura-se entre dois cavaletes, de forma que a pessoa fique exposta. Aqui é a Ilha do Presídio, que fica no Guaíba, entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba, onde nós tivemos presos, com outros presos políticos, no início da década de 70. Eu participei de um grupo chamado VAR Palmares, que era um grupo de jovens que queria fazer a revolução no Brasil. Acho que era contra a ditadura, lutava pelo estabelecimento da democracia e também queria construir o socialismo no Brasil. A nossa ideia era fazer guerrilha e, através de guerrilha, enfrentar a ditadura. Essa era a concepção que se tinha na época. Eu fui o último a sair da Ilha do Presídio. E isto foi no dia 31 de dezembro de 71. Eu me recordo que uma época eu fui transferido pela minha organização para São Paulo. Eu tinha acabado de sair de uma das prisões e estava muito queimado aqui no Rio Grande do Sul e fui transferido para São Paulo. A quantidade de gaúchos que militava lá era assim como 60%, 70% da organização. É dizer, os gaúchos lutaram não só aqui, como no Brasil inteiro, nesse processo de resistência. Nessa época, Luiz Eurico Lisboa, irmão do músico porto-alegrense Ney Lisboa, estudava no Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, sendo um dos líderes do movimento secundarista do colégio. O Luiz Eurico e o Cláudio Gutierrez eram da direção da UGES e foram entregar à direção do Julinho um abaixo-assinado que nós tínhamos colhido no Grêmio Livre, que funcionava numa barraca na frente da escola, pedindo a reabertura do Grêmio. Eles vêm a sofrer um inquérito em função disso e acabaram por ser condenados a 6 meses de prisão. O Cláudio Gutierrez foge para o Uruguai e o Luiz Eurico e eu decidimos ficar no Brasil e passamos a viver na clandestinidade, militando num outro nível de participação, que era o possível na época, que era a opção pela luta armada. E vi o Luiz Eurico pela última vez no dia 19 de julho de 1972. O Luiz Eurico desapareceu. Nunca soube das circunstâncias de prisão, nunca soube o que aconteceu com ele. Eu tive a sorte de encontrar o corpo do Luiz Eurico, enterrado com nome falso num cemitério em Perus, em São Paulo, em circunstâncias que até hoje eu não sei como ele foi assassinado. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão e a revolução. Meu irmão e a revolução. Quem não trabalha não come, esta é uma lei capital. É lei de Deus ou do homem, eis um problema boçal. Durante os anos do regime militar, o Teatro de Arena em Porto Alegre sempre foi palco de contestação e denúncia. Liderado por Jairo de Andrade, o Arena montou peças que começaram a sofrer cortes e a interdição da censura federal. Nós, então, achamos que o Arena deveria ser um núcleo de resistência cultural no Rio Grande do Sul. Isso nós fizemos a custas de liberdade, de pressão, de prisão. A realidade demonstra que não há contradição,
Quem não trabalha não come, quem trabalha também não. Quem não trabalha não come. Praticamente era Minas e Rio Grande do Sul que a força pública estadual, a nossa brigada militar, era comandada por um coronel da brigada. Nos outros estados era um coronel do exército. No Rio Grande do Sul, a ação da guerrilha urbana em atos de resistência armada contra o regime militar foi pequena. O fato de maior repercussão foi uma tentativa de sequestro do cônsul norte-americano Curtis Cutter em 1970. A ação fundamentalmente era para que se trocasse o cônsul por presos que tinham sido presos e que estavam sendo torturados. Foi uma tentativa que acabou redundando num fracasso, infelizmente, e isso também ocasionou um aumento considerável do processo de tortura. Eu e mais um grupo de companheiros, inclusive fomos para Cuba, fizemos treinamento de guerrilha, voltamos para o Brasil. No Rio Grande do Sul se formaram grupos que buscavam se opor através da luta armada ao golpe militar. Acho que a opção pela guerrilha, pela resistência armada, se deveu a se opor a uma outra violência. É necessário dizer que não se lutava por uma democracia, né? Pensando numa democracia liberal, com eleições. Né? Todos esses grupos, né? Eles tinham como objetivo a construção de uma sociedade socialista. No DOPS havia dois tipos de investigadores e torturadores. Haviam aqueles que faziam o seu serviço de forma absolutamente profissional, se é que pode-se usar esse termo, e haviam outros que eram verdadeiros psicopatas, quase doidos. Um deles se notabilizou muito, era um policial completamente psicótico, e numa oportunidade determinada ele se irritou comigo, porque a prática era o seguinte: você fazia relatórios à mão sobre as tuas ações. Um dia desses eu estava terminando um dos relatórios e fiz vários, porque havia sempre contradições sobre o que eu escrevi ou sobre algum companheiro falou sobre o que eu tinha feito ou não tinha feito, e os relatórios iam se sucedendo. E, por incrível que pareça, eram momentos de um certo alívio, porque te retiravam o capuz, né? Você tinha uma certa pausa na tortura para poder escrever. Então, obviamente, escrevia de forma muito lenta. Um dia, terminado um relatório desse, ele passou e perguntou se eu já tinha terminado o relatório. Eu disse que sim. E ele disse: "E por que você está fazendo esta cara de bravo?" Imediatamente me encapuçou, me levou de volta para a sala de tortura e começa a me bater. Quando daqui a pouco, tomado de uma ira absurda, ele tenta me espetar com ferro tentou me matar, me empurrando o ferro como uma lança. Médici estabeleceu em 1970 a censura prévia nos meios de comunicação. Em Porto Alegre, o Co-Jornal passou a ser o jornal mais vigiado do estado. A política de seus editores era a de falar sobre temas que outros jornais do Brasil não falavam. Nós começamos a entrar com matéria sobre censura, sobre tortura, que era um tema proibido, sobre questão da repressão política, sobre presos políticos, sobre perseguições. O jornal começou a ganhar, a ter repercussão e começou a vender. Porque às vezes um regime mais forte ele pode ajudar no desenvolvimento econômico, às vezes acelera certos progressos em certas áreas, mas eu acho que é um preço muito alto. Eu acho que o preço de tirar a liberdade de um povo é muito alto, mesmo que haja um progresso material muito grande. O general gaúcho Ernesto Geisel assumiu a presidência da República em 15 de março de 1974. Geisel comandou uma abertura lenta, gradual e segura, segundo suas próprias palavras. Em 1979, o último militar assumiu o governo do Brasil, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi promulgada a lei da anistia, devolvendo àquelas pessoas que foram formalmente processadas pelo regime militar os seus direitos como cidadãos. Com tudo isso, até hoje não estou anistiado. Porque eu fui marinheiro, fui praça, né, da Marinha e um rebelde, né? Então a perseguição vem até hoje. Em 1982, voltam as eleições diretas para os governos dos estados. No Rio Grande do Sul,
Jair Soares é eleito. Eu me lembro muito bem quando eu já eleito governador do estado pela Assembleia, me lembro bem que o presidente Geisel me disse muito bem, Amaral, o presidente Geisel já tinha passado, né, o presidente Figueiredo, que era o presidente quando eu assumi a governança. Então ele me disse assim, olha, tu governador, teu estado, é uma honra e tal, a grande missão é ajudar a destampar a panela de pressão. Em 1982, o deputado Ulisses Guimarães lançou o movimento das diretas já, mobilizando os brasileiros que pediam para antecipar as eleições presidenciais previstas para 1989. No largo da Prefeitura de Porto Alegre, houve um comício com a presença de 200 mil pessoas. Bom, mas para que as diretas fossem aprovadas, isso acontecesse, era preciso uma emenda constitucional, né? Com a votação de 2/3 do Congresso. E não é aprovada. Mesmo que 55 deputados do PDS tenham votado e votaram a favor da emenda, não se conseguiu o número que se necessitava para a aprovação das diretas. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. O fim do regime militar foi em janeiro de 1985, com as eleições indiretas para presidente da República. Tancredo Neves foi eleito o presidente do Brasil. Tancredo Neves, eleito, por vias indiretas, mas eleito, tá? Não vai conseguir assumir. Por que não consegue assumir? Bom, porque fica doente, muito doente. É operado em Brasília, depois levado a São Paulo. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Tempos de guerra, tempos de paz. Por quase 200 anos, homens e mulheres do Rio Grande defenderam a fronteira sul do Brasil. Muitas vezes, o sangue manchou a terra defendida com heroísmo. E mesmo as derrotas contribuíram para solidificar a identidade de quem sabe da importância de defender os pampas gaúchos. Uma terra sagrada para quem tem um olhar no futuro e o passado forjado a ferro e fogo.